né, do governo federal, os ministérios estão correndo para preservar dinheiro de emendas parlamentares às vésperas de um ano, que é um ano eleitoral, 2024. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Estado do Ceará, que também é o relator da proposta de lei do orçamento de 2024. Nada mais justo que a gente abrisse aqui o nosso microfone no Jornal Jovem Pan para o deputado. Deputado, aqui são termos complicados para os brasileiros que não estão tão acostumados a seguir o noticiário político-econômico. Então a gente está falando de LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. E dentro deste arcabouço, né, vou usar uma expressão aí muito forte de 2023, a gente tem as emendas parlamentares, que são verbas, estão previstas no orçamento da União para deputados e senadores usarem nos seus domicílios eleitorais, usarem ali nas suas bases de governo. E se não me falha a memória, estas emendas parlamentares têm que ser pagas até o primeiro semestre para ter tempo útil de serem aplicadas. Vou começar com essa pergunta. Como é que está o cronograma, né? Esse calendário para emendas? Exatamente para diminuir essa troca de favores, entre aspas, que muitas vezes caracteriza, inclusive, um problema de toma lá da cá ou de precipitação com relação à imposição da vontade governamental sobre a autonomia que o parlamento precisa ter. Essa autonomia é garantida onde? Na capacidade que o parlamento tem de construir o orçamento e, dentro desse orçamento, reservar um setor, uma parte financeira para cumprir obrigações determinadas pelo próprio parlamento. Então, as emendas parlamentares não é uma exclusividade nem do orçamento brasileiro, ela fortalece a democracia, ela faz com que a democracia se fortaleça no sentido de garantir, né, uma impositividade do próprio orçamento, da previsibilidade orçamentária, porque o governo sabe que tem que cumprir essas emendas e, tendo a obrigação de cumpri-las, vai fazer um orçamento em que vai ser previsível quanto vai disponibilizar de recursos ao longo do ano e, por outro lado, também garante a autonomia com o fim da troca ou da subserviência do Congresso Nacional aos ditames do governo de plantão. Quando a gente fez a primeira vez as emendas individuais e positivas, inclusive eu fui o relator da LDO em 2014 para 2015. E ali você começou a ter uma autonomia do Congresso Nacional, que inclusive modifica hoje a forma de relacionamento de um poder com relação ao outro. E agora nós ampliamos esse espaço, né, garantindo essa impositividade nas emendas individuais dos parlamentares e das bancadas estaduais, que são recursos destinados à aplicação do orçamento nos estados, dividido igualmente por todos os estados da federação, são 316 milhões para cada estado, em que a bancada define quais são as prioridades desses investimentos. O que é importante nisso? Primeiro, a garantia da liberdade do parlamentar de se posicionar politicamente. Segundo, a necessidade de um diálogo melhor do poder executivo com o legislativo, para não acontecer, inclusive, esse tema que vocês estavam tratando anteriormente. Olha o embaraço em que nós nos metemos. O parlamento votou a desoneração, né, para desonerar os setores da economia que são superonerados, porque no Brasil, para você ter um funcionário, você paga quase 2, né, com um salário de 1.400, você paga mais R$ 900 para poder, de benefício social, FGTS, contribuição sindical patronal, para poder ter um funcionário. E aí você desfaz o que o Congresso fez e cria toda uma insegurança jurídica para poder acomodar uma situação na busca do déficit fiscal zero. Então, eu acho que com a previsibilidade, quanto mais impositivo o orçamento for, melhor. E quanto mais previsível, melhor, inclusive, para poder se ter a ambição de chegar a um déficit zero, onde tem um equilíbrio das contas entre a receita e a despesa. Deputado Danilo, nós estamos em tela dividida em 2. Eu vou pedir para que ela seja dividida em 3, que eu queria colocar na conversa Cristiano Vilela, o nosso comentarista de hoje, a quem eu passo a palavra. Vilela. Deputado, uma boa noite, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan.
Deputado, o senhor tratou de um tema muito importante, né, que a gente talvez tenha sido um dos temas mais comentados nos telejornais ao longo de 2023, que é justamente essa confusão entre os limites de atuação de cada poder. O senhor visualiza, o senhor vislumbra que talvez no ano de 2024 tenhamos essa relação entre poderes mais bem orquestrada, ou o senhor entende que a gente vai ter ainda muita bateção de cabeça pela frente até chegar num denominador comum onde cada poder esteja cumprindo as suas pretensões, aquilo que está estabelecido constitucionalmente? Eu acho que o diálogo é a peça fundamental, Cristiano. Quanto mais diálogo houver, né, inclusive nessa peregrinação que eu fiz pelo Brasil, discutindo a lei orçamentária, levando a discussão do orçamento para as pessoas, porque o orçamento é o dinheiro de todos nós, é o esforço que cada um de nós fazemos todos os dias para pagar impostos. É o nosso dinheiro. Então, diante disso, o Brasil precisa entender que a peça legislativa mais importante é o orçamento. E, para isso, é necessário ter o diálogo. Eu escutei lá no Tocantins uma frase que eu gostei muito. Quanto mais eu escuto, menos eu erro. Então, os poderes precisam conversar entre si. Não pode estar o Poder Executivo encastelado, pensando que pode mudar a legislação a hora que bem entender, porque cria embaraço. E está aí o ministro Haddad, que tinha tudo para comemorar os números da macroeconomia que melhoraram agora no final do ano, caiu exatamente numa armadilha que ele mesmo preparou para ele próprio. Por quê? Porque antecipou um debate sobre a questão da desoneração, que poderia, inclusive, vir na discussão da lei complementar da reforma tributária, inclusive eu mesmo propus isso a ele. Esse ministro, vamos deixar essas matérias agora para a discussão da reforma tributária, que vai passar por uma lei complementar para poder definir os parâmetros do que foi preconcebido na reforma tributária, e dentro disso aí se discute, inclusive, o problema da desoneração, porque aí você tinha um colchão ampliado e fazer um debate, inclusive, sobre a ampliação da base tributária, que a própria reforma tributária tem. E você tem que diminuir essa transição da reforma tributária. O Brasil não pode ter legislações divergentes, porque isso cria insegurança jurídica e insegurança financeira para o próprio governo. Então, o governo tem que entender que tem que construir mais diálogo. O ministro Haddad, ninguém pode negar, fez um esforço com relação a isso, mas precisa também ter uma unidade dentro do próprio governo, porque não pode um ministro dizer uma coisa e outro dizer outra, e aí cria toda essa insegurança que nós estamos vivendo. Um dia um ministro fala uma coisa, do outro dia vem outro e fala outra diferente do que foi falado do dia anterior. Isso é muito ruim para o país. Então, eu acho que o fundamental, Cristiano, é consolidar o diálogo entre os poderes e harmonizá-los, sabendo até quando cada um, aonde vai. Por exemplo, medida provisória hoje, esse ano de 2003 está se encerrando agora, e agradeço à Jovem Pan por ter me convidado para esse último debate, é um ano que mostrou que medida provisória já não funciona mais como funcionava no passado, né? Não é mais aquela autoridade do Poder Executivo sobre o Congresso Nacional. Precisa construir, inclusive, um diálogo para saber quais são as que vão andar e quais são as que não vão. Esse ano, muita medida provisória não foi votada, né? Esse ano, muita medida provisória foi devolvida. Por quê? Porque muitas vezes se impõe uma vontade e você chega no Congresso, ela não tem sequer condições de andar, porque o Congresso tem uma rejeição àquela medida provisória. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, inclusive, com essa da desoneração. Não tem 30 dias que nós votamos a questão da desoneração. Isso é uma desmoralização para o Congresso Nacional. Então, eu acho que a democracia, ela requer uma maturidade, né? Ela requer diálogo, e a gente tem que construir no diálogo uma base mais sólida para o Brasil no futuro. Porque é um país que, mesmo com todas as dificuldades, com toda a insegurança e a imprevisibilidade, inclusive do passado, é um país que cresce, né? O país cresceu esse ano, apesar de todas as dificuldades, na macroeconomia. Agora, o que a gente precisa é construir uma distribuição de renda, a gente precisa fortalecer o consumo interno, que hoje está muito difícil, porque essa teoria de imposto alto, aumentar impostos, essa teoria de juro alto, né, e essa sombra da inflação todo o tempo na nossa cola, diminui o poder de compra das pessoas. E é por isso que nós tivemos uma das piores Black Friday da história, nós tivemos um dos piores períodos do comércio do Natal da história, exatamente porque a população está sem dinheiro no bolso. A classe média paga muito imposto e não pode consumir. Deputado Danilo, eu queria pegar uma bola que o senhor levantou aí, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vou ter a indelicadeza de pedir uma resposta mais breve para a gente girar o nosso
noticiário, estamos olhando já para 2024, nós estamos nas últimas horas úteis de 2023. Na opinião do senhor, na avaliação do senhor, qual vai ser o grande desafio em 2024 do governo federal dentro do Congresso? Consolidar a economia. Eu não tenho dúvida que o grande desafio do ano que vem é a gente fazer com que a reforma tributária, de fato, simplifique e ajude o setor a empreender, a gerar emprego, ampliar o espaço de distribuição de renda e ter um governo, um poder executivo, que tenha a capacidade, primeiro, de se harmonizar entre si, que é fundamental. Se o governo tiver um entendimento interno, ele não pode passar para fora uma perspectiva de futuro. E, ao mesmo tempo, compreender as limitações, como o Cristiano colocou, do papel do legislativo e do judiciário. Não pode usar o judiciário como instrumento político para intervir na disputa com o Congresso Nacional e nem pode também esperar que o Congresso Nacional, por si só, tenha as iniciativas que são obrigações do Poder Executivo. O Poder Executivo é que tem que ser o protagonista dessa consolidação da economia, porque senão o Brasil vai ter muita dificuldade em 2024. Queria agradecer a presença aqui no nosso jornal, Jornal Jovem Pan, do deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Desejo ao senhor uma ótima passagem, excelente festa de Réveillon, um ótimo 2024 e que a gente possa conversar com resultados positivos do cenário, tanto do Congresso quanto do governo federal. Até a próxima oportunidade, deputado. Obrigado, eu que lhe agradeço, Marcelo. Um abraço ao Cristiano. Vamos, se Deus quiser, nos rever muitas vezes em 2024, dentro de uma perspectiva melhor. E como todo bom brasileiro, somos obrigados a ser otimistas. Não podemos ser tolos, mas otimistas sempre. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Feliz 2024. Para todos nós.